Amém, os irmãos podem tomar assento. Há muitos anos atrás, eu estava cuidando da minha parreira em casa, da videira, e depois de muito trabalho de raspagem, de poda, naquele ano aquele pé não deu praticamente nada. Apesar de todo o cuidado, já as outras duas deram muito fruto. E eu fui descobrir então que o problema não estava na semente, o problema não estava na planta em si, o problema estava na terra. A terra não era boa, ela tinha se transformado numa argila de tanta umidade, excesso de umidade, e ela então não possibilitava que a planta viesse a recolher o que ela necessitava de nutrientes para que houvesse frutos sadios. Fique com esta imagem na cabeça. O que eu quero que você entenda nessa noite, que a palavra fala sobre arrependimento, sobre o sacrifício de Cristo, passa pela terra. A terra é o seu coração. Então, vamos abrir em Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10. A partir do verso 8 diz assim: depois de dizer como acima, sacrifícios e ofertas não quiseste, nem holocaustos e oblações pelo pecado, nem com isto te deleitaste, coisas que se oferecem segundo a lei. Então acrescentou: eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Ele então remove o primeiro para estabelecer o segundo. Ele remove os sacrifícios para estabelecer que nós devemos, ao invés de oferecer sacrifícios, fazer o quê? A sua vontade. Nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo. Mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Jesus Cristo foi crucificado quantas vezes? Uma. Mas você sabia que quando nós fomos libertos, por exemplo, de um vício, do pecado da mentira, do pecado da glutonaria, do pecado dos maus pensamentos, e nós fomos renovados, nós fomos curados, nós fomos transformados. Agora eu aprendi que o importante para Ele é fazer a sua vontade, não apenas oferecer sacrifícios, porque tem pessoas que entendem que entregar sacrifícios vai tocar o coração de Deus e Ele vai então me isentar do pecado. Isso é uma afronta ao sacrifício de Jesus Cristo. Então ele está dizendo aqui que se nós fomos transformados, Jesus Cristo foi crucificado uma vez. Se eu volto a pecar e recorrentemente naquele pecado, eu estou crucificando novamente para mim mesmo Jesus Cristo. Eu estou expondo ele a uma vergonha. Eu estou novamente dizendo: o teu sacrifício lá na cruz não foi suficiente, tem que ir para a cruz de novo. E eu pergunto a vocês, será que você entende o tamanho da dor de Jesus ter que subir na cruz de novo? E que vergonha! Que vergonha para ele, que vergonha para o Evangelho, que vergonha para nós, novamente expormos Jesus a esta maldição, porque Deus falou na sua lei, como era na época, quem fosse crucificado era considerado maldito de Deus.
e Jesus se tornou maldito em meu lugar. Vamos adiante. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca jamais podem remover pecados. Então, irmãos, vejam bem, eles viviam uma semana, viviam um mês, eram vários ciclos. Então, de acordo com a lei de Moisés, cada pecado, cada ciclo tinha, aliás, cada ciclo tinha o seu sacrifício por determinados pecados. E quando as pessoas, por exemplo, viviam uma semana, um mês, um ano, ela tinha que oferecer, porque naquele período, vamos focar aqui numa semana, quantos pecados você comete numa semana? E aí tinha que novamente oferecer o sacrifício. Por quê? Porque aquele sacrifício não foi suficiente para eliminar a natureza pecaminosa que está em mim, que está em você. Então, na outra semana era preciso sacrifício novo. Agora, isso é na lei. Agora nós estamos no tempo da graça. O sacrifício de Jesus não foi suficiente para curar você? Que precisa ainda, continua pecando, continua renovando esse pecado, continua voltando lá no vômito. E é essa mensagem que o Senhor Jesus está ensinando, e nós precisamos aprender com Ele que se nós vamos receber esta graça, receber do sangue em nós, o sangue caiu nessa terra, aliás, a água caiu nessa terra, a terra recebeu essa água, a planta se alimentou, mas por quê? Porque passou pela terra que estava filtrando, e a terra era boa. Mas se a água caiu na terra, essa terra, ela adoeceu a árvore, então o problema está na terra. Essa terra não é digna dessa água. E eu tive que remover completamente aquela terra e a planta que havia morrido. E o que nós devemos aprender nesta noite com o Senhor e com essa palavra em Hebreus é que Jesus Cristo morreu uma vez por todas. E nós não podemos ter a falta de consideração, falta de temor, em achar que a graça, porque a graça, nós vamos ver aqui que a graça vai cobrir multidão de pecados, mas permanecer praticando os mesmos pecados, a graça não vai alcançar. Este texto de Hebreus, que nós vamos ler, vai explicar claramente que se nós continuamos na prática do pecado, então nós estamos expondo Jesus Cristo à vergonha, estamos crucificando Ele mais uma vez para cada um de nós e colocando Ele debaixo de muita vergonha. Versículo 12. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo... Veja bem aqui o tempo verbal. Com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo. Estão sendo. Você está sendo santificado. Então, um escultor, quando ele pega uma pedra bruta, e ele começa lá com o seu martelinho, ele começa com a lixa, e ele nota uma ponta, o que ele faz com aquela ponta? Ele passa uma lixa, ele
arredonda para que ela não tenha mais aquela ponta. E depois que ele trabalhou, está sendo aperfeiçoado aquele trabalho, está sendo santificado aquele trabalho. E assim o Senhor quer fazer em nós. Tem algumas arestas em nossas vidas que estão sendo na medida da nossa caminhada. Mas se aquela aresta está voltando a aparecer, é muito provável que aquela pedra talvez esteja condenada. E nós estamos expondo Jesus Cristo aos mesmos pecados e falhas que nós tínhamos lá atrás, que nós estamos dizendo no mundo espiritual. E aí, irmãos, é como se nós estivéssemos diante de uma grande congregação, como fala o livro de Hebreus, uma grande miríade de testemunhas, Satanás e seus demônios, os anjos, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, todos assistindo a nós diariamente. Estamos caminhando na nossa vida diária, diariamente. E nós estamos aí novamente pecando, dizendo Ele, eu reconheço Ele como o Senhor da minha vida. Mas agora, na segunda-feira, Ele não é meu Senhor. Eu estou aqui sozinho, ninguém vai ver o que eu estou fazendo. Está expondo novamente Jesus à vergonha no mundo espiritual. Pode parecer que na sua mente, no seu coração, você esteja sozinho. Mas não está. Porque no mundo espiritual, todos estão vendo. Todos estão assistindo o que você está fazendo. Talvez, e eu creio nisso, porque o único onisciente, onipresente e onipotente é Deus. O que significa que só Deus pode ver, só Deus pode ler o que você está pensando. Os demônios não podem. Eles vão identificar pela sua reação, pelos batimentos cardíacos, pelo que você olha, pelo que você se interessa. Mas Deus sabe os nossos pensamentos antes mesmo deles virem a nossa boca. Ele já sabe o que nós iríamos dizer. E vamos continuar alimentando coisas impuras, pecaminosas, repetindo pecado, repetindo vícios. Não podemos, por quê? Porque Ele já fez uma oferta, uma única vez, e eu creio nesse sacrifício. Se você crê nesse sacrifício na sua vida, toda vez que você for pecar, lembre-se, eu não posso envergonhar Jesus. Eu não posso expor Ele a esta vergonha pública. Mesmo que o seu pecado seja cometido lá no secreto, no mundo espiritual todos já estão sabendo. E disto nos dá testemunho, versículo 15, também o Espírito Santo. Porquanto após ter dito, esta é a aliança que farei com eles. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei no seu coração as minhas leis e sobre a sua mente as inscreverei. O que o Senhor Jesus estava falando numa linguagem mais popular nos dias de hoje, eu estou resetando a tua mente. Eu estou fazendo uma reprogramação. Mas Ele não vai fazer isso de uma forma forçada, porque Deus não faz isso. Ele inclina o nosso coração. Ele tem esse poder ou não tem? Ele tem. Mas Ele vai esperar que você também demonstre, eu quero. Eu ofereço para você um copo d'água. É o que Deus está fazendo. Ou Ele diz assim, tome esse copo d'água. Não, Ele oferece. A diferença é muito grande, porque quando Ele oferece, Ele espera que você faça o quê? Que você aceite.
A água é para quem? Para quem tem? O médico é para quem? Para quem sabe que está doente. Se você não aceita água, você está dizendo, eu não estou sedento. Eu ofereço o médico e você diz, não, eu não preciso, está tudo bem. Então você está dizendo, eu não sou doente. Então você não precisa de Cristo. Porque Jesus veio para salvar quem? Os doentes. Aqueles que reconhecem que estão perdidos, aqueles que reconhecem que são miseráveis, pobres, cegos e nus. Esta é a aliança que farei com eles. Eu vou colocar no seu coração as minhas leis e sobre a sua mente as escreverei. Por quê? Porque nós desejamos isso. Porque capítulo 1, versículo 1, ele vai dizer, bem-aventurado o homem, que não anda, não se detém, não se assenta. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita dia e noite. A atitude de buscar, de estudar, de memorizar, de meditar nesses textos, para que eu possa então não mais pecar, não mais abrir mão desses mandamentos, mas andar neles. Olha, o pessoal aí no mundo age dessa forma, essa é a cultura. Vai vender um imóvel, em vez de pagar o imposto lá de 1 milhão, anota aí que eu paguei 500, e aí paga o imposto sobre 500, mas todo mundo faz. Mas se eu sei que isso é uma mentira, eu não vou fazer. Vou ter que pagar mais? O preço é mais alto. O mundo faz? Mas o mundo vai para destruição. O mundo pratica? Mas eles não têm Jesus na sua vida. A prática do mundo não é a nossa. O padrão do mundo não é meu. Acrescenta, também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. O que ele está falando? O que você cometeu antes de ser batizado, os pecados que você cometeu antes de se converter ao Senhor, de conhecer o Senhor, Ele não se lembrará. O sangue dele agora, na minha caminhada, eu vou cair mais algumas vezes por causa da natureza terrena, é perfeitamente normal. O que não é normal é nós acharmos que isso é normal. E temos que lutar contra o pecado, seja ele qual for. Talvez na sua vida seja um pecado, na vida do teu irmão seja outro, na vida do outro irmão seja outro. E nós não podemos julgar os outros, precisamos julgar a quem? A nós mesmos. Julgar a si mesmo. Como disse a palavra hoje pela manhã, examine-se o homem a si mesmo, não aos outros. Capítulo 6 agora, depois nós vamos voltar para esse texto aqui. Capítulo 6, versículo 4, olha o que diz a palavra de Deus aqui. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando agora para si mesmos o Filho de Deus e expondo a ignomínia, que significa vergonha pública. Irmãos, isso está nos ensinando que a palavra de Deus, ela é boa. O poder de Jesus é inigualável. O problema não está na semente, que é a palavra. O problema é a terra que está sendo plantada. Olha o que diz a seguir, que vai explicar exatamente o exemplo que eu dei no início. Porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela,
e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada. E perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. Eu já vi isso muitas vezes no campo. Irmãos, amigos e outros agricultores que plantam ano após ano uma semente, um tipo de produção, e aí de repente, de uma hora para outra, aquela produção não deu boa, é porque a terra cansou. Então eles têm que queimar, porque está dando muita, como diz aqui, muito espinho e abrolho. Queima toda aquela terra para matar todas as impurezas e agora deixa ela descansar por alguns anos. E aqui está dizendo que essa terra está perto da maldição e o seu fim é ser queimada. Como é que está a nossa terra? Estamos ainda negociando pecados? Estamos ainda negociando os prazeres? Estamos ainda negociando com a nossa natureza terrena? E achando, colocando na conta da graça. Mas lembre-se, se você prometeu carregar a sua cruz, negar a si mesmo, lá no batismo, e você novamente volta aos mesmos pecados que cometia anteriormente, está, como diz o texto aqui, crucificando para si mesmo e expondo Jesus à vergonha pública. Quando eu leio esse texto, eu lembro de 1 Coríntios. Vamos ler rapidamente, 1 Coríntios capítulo 1, verso 18. Verso 17. Porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra, para que se não anule a cruz de Cristo. Aqui ele já está mostrando outra face. Anular a cruz de Cristo, expor Jesus à vergonha. Infelizmente, muitas pessoas têm feito estas duas coisas. Quando alguém coloca e publica um texto e bota uma frase de efeito para atrair curtidas, mas não vive nem a metade daquilo na sua vida, o que ele está fazendo? Anulando a cruz de Cristo. Adiante, versículo 18, certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio, onde o escriba, onde o inquiridor deste século? Porventura Deus não tornou Deus a louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Os judeus entendiam que era uma loucura, era escândalo, porque todo aquele que dizia na lei, morrer numa cruz é maldito, é amaldiçoado. Como é que o Messias, aquele que vem de Deus, o ungido, vai morrer numa cruz? É impossível, mas foi assim que Deus estabeleceu. Escândalo para eles. Mas o pior é que agora eles são e estão expondo Jesus ao escândalo, à vergonha.
Se nós participamos da mesa do Senhor, comemos o pão e bebemos o cálice, e continuamos na prática do pecado velada, sem ninguém saber, estamos no mundo espiritual expondo Jesus à vergonha. E o que Ele quer é que a sua igreja possa compreender que nós estamos num processo de purificação, de santificação a cada dia, mas não precisamos, aliás, não devemos voltar lá atrás, nas mesmas práticas. Quando Paulo fala, em Gálatas 6,14, pode abrir sua Bíblia em Gálatas 6,14. E ele diz assim: mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. E aqui esse texto ele explica que gloriar-me na cruz, gloriar-me senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, não significa eu amar esta cruz. Eu creio que o autor do cântico Rude Cruz se erigiu, e tantos outros cânticos que falam sobre eu amo esta cruz, eu adoro esta cruz. A intenção não é dizer eu amo esta madeira. E o que Paulo está dizendo em gloriar-se na cruz significa que me gloriar na cruz é eu entender que eu estou subindo nela também. A minha glória está em morrer para mim mesmo. A minha glória está em subir nessa cruz, em matar as minhas vontades, os meus desejos carnais, pecaminosos, que me destroem. Gloriar-se na cruz significa eu amo o que Jesus fez lá na cruz, não a cruz. Gloriar-se na cruz significa não ter orgulho da cruz, mas subir nela sabendo que vai ter dor nisso, vai ter dor, vai ter sofrimento. Negar sua vontade não é nada agradável, ou é? Não é nada agradável. E é por isso que Paulo diz, eu me glorio na cruz de Cristo, porque nela Jesus morreu, e Jesus também falou, aquele que quer ser meu discípulo, faça o quê? Negue-se a si mesmo. Dia a dia tome a sua cruz, cada um tem a sua cruz, e a sua cruz, repito novamente, não é, eu tenho um filho com um problema, eu tenho uma filha com um problema, eu tenho um marido problemático, um filho, um esposo, seja lá quem for, eu tenho uma doença que me atormenta, essa é a minha cruz. Não, nada disso é sua cruz. Porque senão, a pessoa que foi curada, que o filho foi transformado, o marido foi transformado, que a doença foi curada, sumiu a cruz, e aí? Então não tem cruz. A sua cruz é fazer morrer a tua vontade, todo santo dia, todos os dias fazer morrer essa vontade terrível que nos impele, que nos direciona ao pecado, que nos convida às práticas pecaminosas, fazer morrer a minha velha natureza e carregar essa cruz, porque ao carregar a cruz eu estou dizendo, eu hoje vou morrer de novo, para essas minhas vontades. E por isso, irmãos, quando Paulo se gloria na cruz de Cristo, não tem nada de romântico. Nada de romântico. Como eu amo essa cruz, ok. Quer amar a cruz de verdade e quer saber se Jesus vai receber isso como algo autêntico no coração, não é se você carrega uma cruz pendurada aqui. Nada de errado nisso. A questão é,
Você está disposto a obedecer e negar a si mesmo todos os dias? Se você faz isso, então você está dizendo: eu amo essa cruz. Amar a cruz significa negar a si mesmo todos os dias. Encher-se da palavra de Deus. Encher-se da revelação de Deus e continuar na obediência. Vou oferecer meus sacrifícios, vou dar os meus recursos, meu tempo, meus dons e habilidades ao Senhor, porque não para comprar essa salvação, não para adquirir algum benefício, porque Ele vai me dar benefício, porque Ele é bom, não porque eu mereço, não porque você merece. Irmãos, gloriar-se na cruz de Cristo não tem nada de romântico. Envolve morte a cada dia para que Ele viva. Convém que Ele cresça e que eu diminua. Qual é o padrão mundano hoje? Qual é o padrão mundano? É o contrário. Empoderamento, exaltação, visibilidade, beleza. O diabo quer nos inflar. Isso é o que ele quer todos os dias. E ele te infla todo dia. Não, você merece. Ah, porque eu também sou filho de Deus. As frases que as pessoas usam. Não, porque a gente precisa. Eu também sou humano, eu também sou falho, eu também sou pecador. A questão é, nós amamos a cruz de Cristo? De verdade, só ama quem nega a si mesmo. Não ama quem carrega apenas um crucifixo, ou quem tem lá. Nós poderíamos ter uma cruz aqui muito grande, bonita, para nos lembrar. Poderíamos ter uma cruz aqui na frente, já pensamos nisso inúmeras vezes, para atrair as pessoas e para mostrar aqui se prega a mensagem da cruz. Nada de errado, eu acho lindo demais, mas isso não tem valor nenhum. Se aqui dentro eu não negar a minha natureza, não negar as minhas vontades e não fazer o que Paulo está dizendo. Agora, esse texto de Hebreus 6, que você pode voltar para lá, é uma linha vermelha que nós temos que nos atentar. Quando a gente vai viajar por aí você vai pegar o metrô, lá tem uma linha amarela, ou tem uma linha vermelha em alguns países. Do not cross this line. Não ultrapasse essa linha. Por quê? Morte certa. Aqui está a sua linha. É a linha que nós não podemos ultrapassar. É impossível, versículo 6, capítulo 6. É impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo a ignomínia, a vergonha pública. Temos que abandonar os pecados, negando a nós mesmos. Porque a terra, que absorve a chuva que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus. Estamos aqui cultivando a palavra na vida de vocês toda semana. Nas células, nos cultos, nos eventos, na comunhão, nos almoços, nas conversas, nas mensagens que usamos por telefone. Estamos cultivando. E se ela está produzindo fruto na sua vida, recebe bênção da parte de Deus. Mas se ao ministrarmos essa palavra, as pessoas dizem que não vai ser pastor que vai dizer o que eu tenho que fazer.
Já ouviu isso? Já pensou nisso? Então essa terra está doente. Se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada. E perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. Olha a linha. Não ultrapasse essa linha. Seja alguém que entende o valor da santificação. Ele nos aperfeiçoou de uma vez por todas. O que ele diz quando ele fala que ele nos aperfeiçoou, ele fez algo que nós não teríamos como. Estávamos amarrados ao pecado. Estávamos como filhos da desobediência. Irmãos, todo ser humano, o bebezinho que vai nascer, ele nasce como filho da desobediência, todo ser humano. Por mais pequeno que seja, por mais bonitinho, queridinho que seja. Uma criança, quando nasce, ela não vai revelar logo nos primeiros dias isso, porque ela é inocente, ela não sabe o que ela está fazendo. Mas dali alguns meses ela começa a já demonstrar. A mãe não deu mamar, o que ela faz? Mete o berreiro. Eu quero isso. Ela não aceita. Ela está com fome. Aí essa criança completa 1 ano e aí começa a aparecer a desobediência. Quem ensinou para ela? Foi o pai e a mãe? Não, foi a natureza terrena que está lá dentro. E essa criança vai crescer e o pai precisa remover a estultícia, a rebeldia é com a vara. A vara e a cruz são coisas sinônimas. A vara no coração da criança e a cruz para remover do homem a maldição de ser filho do diabo, filho da desobediência. E Jesus vem e ele derrama o seu sangue e ele te libertou de ser filho do diabo, para você agora ser filho de Deus. Então ele te aperfeiçoou, você agora é de uma outra natureza, é de outro padrão, você agora tem sangue real. E por ter sangue real, agora você vai ser aperfeiçoado. Essa pedra não está mais nas mãos do diabo, agora está nas mãos do Senhor. E por estar nas mãos do Senhor, Ele vai fazer o que Ele quer com você, assim como o oleiro. Lembra quando os profetas falam sobre o vaso nas mãos do oleiro? Aí ele começa a trabalhar, não deu certo, ele amassa, coloca de lado, amassa tudo de novo, vamos lá. É isso que o Senhor está fazendo, santificando a cada dia as nossas vidas. Mas se aquele barro quebrou, novamente vai para amassar, novamente vai para a água, vai para o fogo, quebrou, ele vai jogar fora em algum momento. Olha, existe impossível para Deus? Não. Mas Ele está dizendo aqui que uma pessoa que não quer, é impossível porque a pessoa não quer. É impossível porque o pecador não quer. O médico chega para você e diz, olha, você tem pressão alta. E aí mostra os exames aqui, esses indicadores estão dizendo que você está com a pressão lá em cima. Não pode mais comer isso, tem que tomar esse medicamento pro resto da vida. A pessoa diz, não aceito isso. Porque ela não reconhece. E aí o que ela diz? Não, esses médicos não sabem nada. Quem já ouviu isso? Eu escuto isso todo dia. Quantas pessoas que a gente conhece que vão no médico e o médico diz, não, eles não sabem nada. Irmãos, é impossível renová-los para arrependimento. Não é porque o poder de Deus não pode. É porque aquele que está recebendo não quer.
Dá para entender essa palavra? Dá para compreender o tamanho do rombo que nós fazemos na nossa vida? E que nós é que limitamos a Deus, nós é que impedimos o agir de Deus. E muitas vezes acabamos separados da graça de Deus. Por quê? Porque nós estamos dizendo, não queremos. Temos toda uma roupagem, aparência. O ritual nos esconde. O ritual nos esconde da verdade. E por isso Deus diz, olha, eu não quero que vocês vivam uma religião fria. Quantos cristãos, o Brasil é um país chamado cristão? É só chamado. É só a religião oficial, em que as pessoas nominalmente dizem, sou cristão, sou católico, sou evangélico. Mas a prática cristã da obediência, do temor, até que ponto nós somos transformados? Até que ponto nós estamos permitindo carregar a cruz? Que a partir de hoje nós possamos ter uma visão diferente da cruz. Não uma cruz teórica, romântica, poética, que pode ser bonito, mas não acontece nada. Ser um crente que nega a si mesmo, que carrega a sua cruz a cada dia, que se gloria nessa cruz, vai envolver temor, reverência, respeito, e anda com muito cuidado. Por isso que Tiago depois vai dizer, olha, aquele que é discípulo, aquele que ama o Senhor, todo homem então esteja pronto para ouvir. Por quê? Porque tem muitos que têm ouvidos e não ouvem. Tem olhos e não veem. Seja pronto para ouvir, tardio para falar. Tem gente que fala demais. Se enrola nas suas próprias palavras. Faz promessas que não deveria, a começar pelos cânticos. Quantos cânticos que nós cantamos que nós jamais deveríamos cantar porque estamos mentindo? E cada um julga a si mesmo. Eu não vou aqui julgar nenhum de vocês, eu tenho que julgar a mim. E eu falo, tem cânticos que eu não consigo cantar. Por quê? Porque ainda estou num processo. Não posso fazer promessas para o Senhor. O que nós precisamos entender é que esta linha eu não posso cruzar. Então toda vez que eu for e eu tenho essa consciência, eu vou cometer esse pecado, não posso. Eu agora estou debaixo da soberania do governo de Jesus Cristo. Porque senão eu estou pulando de novo para o chiqueiro de onde eu vim. Você quer comer de novo da comida que havia no chiqueiro? O que come o porco? Se você nunca esteve no chiqueiro de porco, eu recomendo para você entender essa palavra. O que você colocar lá, ele come. Irmãos, e não é assim, num pratinho que nem o do cachorrinho lá limpinho. Nós somos para faxinar centenas de vezes. E o chiqueiro de porco, olha, Jeremias tem lá, tipo 1,5 km de distância, o local onde estão os porcos, lá literalmente um chiqueiro. E lá tem aquele lugar onde eles comem, imagine o lodo. Ele come o lodo, a casca de melancia que sobrou, o resto de comida que sobrou, o resto de pastagem que sobrou. Ele come tudo que você imaginar. Aquela lavagem, né? Casca de
beterraba, casca de batata, casca de melancia, vai tudo. Mas Deus não te chamou. E um detalhe, quando algum daqueles animais lá passa mal, tem vômito, tem o resto de fezes, tem um monte, eles vão comendo tudo, gente. E a palavra diz que aqueles que uma vez foram iluminados, são como esses porcos que voltam de novo para esse vômito. Você foi restaurado pela palavra, foi curado pela palavra, foi transformado, liberto dos espíritos que te atormentavam, liberto daqueles espíritos que entravam dentro da tua casa, faziam quebrar objetos. Você foi liberto, não volte mais para essa prática de pecado. Porque se voltar para essa prática de pecado, de novo está voltando para o vômito. E o Senhor não quer isso, Ele te convidou e te transformou para se assentar a uma mesa limpa, pura, com uma coroa. Estamos celebrando hoje a Páscoa, que envolve a morte, a ressurreição e a vitória dele na cruz. Mas Ele quer que você viva como um vencedor. Porque, na verdade, o status do mundo espiritual, o seu status e o meu é, diante de Deus, somos mais do que vencedores. Porque o que nós não poderíamos, Ele já fez. Está feito, está pago. Mas Ele deixou a chave da sua vida nas tuas mãos. Você escolhe entregar essa chave todos os dias para Ele e dizer: Senhor, hoje governa a minha mente, governa o meu coração, governa as minhas atitudes. Ou você pode dizer: eu sei o que eu faço. E aí você escolhe a porta do chiqueiro. Você escolhe a porta do filho da desobediência. Todos os dias nós precisamos ter essa lembrança. Dia de segunda-feira, amanhã começa. Você vai viver para quem? Vai andar segundo quem? Vai obedecer a quem? A rebeldia que há no seu coração? A revolta? A falta de perdão? A falta de alegria? A falta de temor? A falta de meditação na palavra? Versículo 11 do capítulo 6. Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até ao fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, ou para que não sejam uma terra estragada, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Sejam imitadores daqueles que, através do quê? Pela fé e pela paciência herdam as promessas. Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: certamente te abençoarei e te multiplicarei. E assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Fala para o seu irmão: paciência. Nesse mundo de correria e de padrões extremamente altos que a sociedade está impondo às pessoas, a única coisa que as pessoas não estão tendo hoje é paciência. Não tem paciência, não tem nenhum tipo de limites, não tem contentamento, não se contentam com o que têm, estão sempre descontentes. E quem está descontente tem paciência? Não tem. Por isso a gente vê tanta gente no tráfico, a gente vê tantas pessoas na prostituição, sejam meninas, sejam meninos. Por isso a gente vê tanto roubo, tanto assassinato,
Porque as pessoas querem um padrão de vida que elas não podem ter. Mas nós devemos lembrar que o padrão de vida que nós almejamos não é esse da riqueza e da prosperidade aqui. É do padrão que Ele já estabeleceu, porque nós somos herdeiros de tudo que existe neste planeta e na cidade da Nova Jerusalém, que nos aguarda. Nos aguarda. Quem é rico aqui no Senhor? Pela fé nós somos ricos. Se Ele quiser me tornar a pessoa mais rica desse mundo, Ele pode, Ele tem esse poder. Mas eu não quero. Pois há riscos. É ou não é? Ninguém pode, diz a palavra, servir a dois senhores. Então, se Ele te der riqueza e te prosperar, lembra, é para você administrar e passar adiante. Não é para acumular. Pois os acumuladores têm problemas. Mas quem recebe do Senhor e vai abençoando todos aqueles que estão ao seu redor, quanto mais eles liberam, mais vem. Lembra do milagre que Jesus faz com aquela viúva? E o Senhor ia dizendo, olha, vai enchendo esses jarros. E quanto mais ela botava daquele jarro, não acabava nunca. Porque melhor é dar. Eu poderia passar a noite inteira aqui falando sobre vários princípios que Deus estabelece na sua palavra, mas a gente parece que é muito limitado para entender certas coisas. A gente tem olhos e não vê, tem ouvidos e não ouve, mas Ele está ensinando aqui para nós nessa noite que viver a mensagem da cruz é viver uma vida negando. E por que isso? Porque essa é a forma que Deus estabeleceu desde a queda. Ele precisava morrer, agora essa é a nossa parte. Ele venceu os demônios, Ele venceu a morte, Ele venceu o inferno, Ele venceu o diabo, Ele venceu tudo que nós não poderíamos vencer. Agora a nossa parte, a menorzinha de todas nega a tua vontade. O que Eva não fez. O que Adão não deveria ter aceitado. Coloque-se em pé nesse momento. Não vou deixar vocês nervosos por falar demais aqui. Mas nós precisamos não olhar para a Bíblia como algo religioso. A vida com Cristo tem que se estabelecer em padrões de vida prática, porque senão é pura religiosidade. Feche seus olhos. Se você deseja força e poder e autoridade para vencer a tua natureza terrena, não é vencer o diabo, porque o diabo já foi vencido. Amém? Convido você para vir até o altar, até a frente aqui, dizer, Senhor, eu preciso da tua graça sobre a minha vida, eu preciso da tua ajuda para vencer essa minha natureza. E eu sou o primeiro a estar aqui à frente e pedir, Senhor, nós não temos forças muitas vezes. E nós precisamos da tua ajuda. Nós precisamos do teu Espírito. Venha, Senhor, minha vida oferecer uma oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida
a Ti entregar, como oferta viva em Teu altar. E o Senhor minha vida oferecer, como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a Ti entregar, como oferta viva em Teu altar. Pois pra Te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o Teu querer, faça o que está em Teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais. Ao Teu lado, Senhor, é que nós queremos, não ao lado do inimigo, não ao lado do vômito, não ao lado dos porcos. Venha o Senhor, minha vida, ofereça a Ele a sua vida como um todo, como sacrifício vivo, como oferta de amor, obedecendo de livre e espontânea vontade, não com a obrigação, não com peso, como oferta viva em Teu altar. Pois pra Te adorar foi que eu nasci. Cumpre, Senhor, faça o que está em Teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao Teu lado, Senhor, e que eu queira cada dia e da dia eu queira mais e mais estar ao Teu lado, estar ao Teu lado, estar ao Teu lado, Senhor. Possamos honrar o Teu nome. Livra a Tua igreja de te expor à vergonha pública no mundo espiritual. Livra a Tua igreja, livra cada um de nós de crucificarmos o Senhor novamente, a sofrer as dores terríveis que sofreu. Nós não queremos isso, Senhor Jesus. Nós queremos que o Senhor tenha prazer em nós e não dor por nossa causa. Que possamos nos lembrar que toda vez que o diabo vier com as suas ofertas diabólicas, com as suas ofertas malignas, nós não queremos o que o diabo oferece. Queremos a Tua presença, a Tua palavra, o Teu Espírito. Abraça o teu irmão, diga: Jesus vive, e que possa reinar no teu coração. Glória ao nome do Senhor. Que a sua palavra possa fazer transformação e cura na sua vida, em nome de Jesus. Pode voltar para o seu lugar.